Vamos iniciar então. Muito boa noite. Boa noite. Estamos reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde E Espírito Santo, enchei os corações dos Os vossos vossos fiéis fiéis e e acendei neles acendei o fogo o do fogo vosso do amor. vosso amor. Enviai o vosso Enviai o Espírito Espírito e e tudo será tudo será criado criado. e E renovareis a face na da face terra. da terra. Oremos. Ó oremos. Deus que instruísse Deus, os Os corações corações dos vossos fiéis. com a luz do Fazer Espírito Santo, que fazer que apreciemos apreciemos retamente todas as exatamente todas coisas, as coisas, segundo o mesmo segundo o mesmo Espírito, Espírito, e gozemos sempre que da nos serve sua de sua consolação. consolação. Por Por Cristo Cristo, Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai Rogai por por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, dando continuidade na nosso último encontro, nossa última aula, nós já vamos entrar no credo. Como eu falei, essa primeira parte é, na verdade, não entrar no credo propriamente dito, mas vai ser uma introdução ao credo. Né? O que é crer, o que é fé. Como eu falei lá no início, o catecismo, essa parte que antecede ao credo, ele divide na crença do homem, o esforço humano, na revelação de Deus ao homem e depois na resposta do homem a Deus, que é a fé realmente. A fé é uma resposta do homem a Deus. É o homem que abre os seus ouvidos, né? Aquele homem que ele escuta, que ele obedece, que ele ouve a Deus. Porque Deus, ele comunica a nós, ele nos comunica a sua verdade, ele nos revela através de Cristo, né? Como eu falei, aqui o catecismo vai ser redundante também nesse aspecto, ele vai mostrar como durante a história da salvação o homem vinha sendo preparado para os seus ouvidos estarem abertos a isso, porque não bastava somente ver o próprio Cristo, mas a sua razão, seu intelecto, a sua psique, ela tinha que estar preparada para receber o Cristo. E Deus, ele quer que nós abramos os nossos ouvidos para escutá-los. Esse abrir o ouvido, esse escutar, como Jesus diz, né? Escutai. Não é simplesmente escutar no sentido de que nós devemos ouvir alguma coisa, mas sim é uma escuta obediente. Aquele que ouve. Né? Como você fala para sua filha fazer alguma coisa, ela ouviu, às vezes não vai lá e não fez o negócio. Filha, vem aqui fazer isso. Ela não vem. Porque ela ouviu, mas ela não escutou, porque ela não obedeceu. A escuta, ela prevê essa obediência. Jesus ele fala isso para os seus apóstolos, né? Escutai, diversas vezes. Por quê? Pelo poder dele, simplesmente, que eles ouvissem o que ele estivesse falando e que aquilo passasse, né, despercebido. Mas principalmente porque ele queria que aquilo que ele estivesse falando fosse obedecido. E nada adiantaria dizer algo que não fosse para ser obedecido. E é muito bonito como nesse chamado, Deus ele fala lá no Deuteronômio, no capítulo 6, aquele, não sei se vocês conhecem o hino israelense, que é o Shema Israel. É muito bonito, porque eles falam que é a primeira convocação do povo judeu. Né? É lá em Deuteronômio 6, versículo 4. Vou até pegar minha Bíblia aqui online, para eu não perder o que eu ia falar. Vou até separar essa passagem, que é muito bonita. Deuteronômio 6, 4. Diz assim: ouve, ó Israel, Shema Israel. É justamente isso. Ouve, ó Israel. Deus comunicando ao seu povo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Então assim, aquilo começa, né, a preparação do povo de Israel para receber a lei de Deus. Aquele povo já estava escolhido, já estava selecionado. E assim Deus nos comunica hoje. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus na Santa Missa, toda vez que nós ouvimos uma homilia, ouvimos uma aula de catequese, né, nós nos reunimos para conversar sobre esses assuntos, vamos dizer assim, elevados, Deus nos comunica dessa forma: ouve, ó Israel, Shema Israel, né? Ouvir, abra seus ouvidos. Assim também Cristo lá com seus discípulos dizia: escutai, ouve com obediência. E aqui no número 144,
né, que é logo aqui no artigo 1º do Eu Creio, né, no capítulo 3º, ele fala sobre essa obediência da fé. O que é obedecer? Obedecer na fé, número 144, significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe, e a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Por que Abraão, né? Aí aqui ele vai entrar, né, no 145, 46 e 47, vai falar sobre Abraão, e no 148 e 149, ele vai falar sobre Maria. E por que Abraão é o modelo da obediência, né? E a Virgem Maria, a Santíssima Virgem, ela é a perfeita realização. Porque em Abraão foi o primeiro que ouviu a Deus, né? Vai lá e faz isso. Sai da sua terra e vai para a terra tal. Né? Se muda. E Abraão ouviu obedecendo. Quando Abraão também tem que levar o seu filho para o sacrifício, né? Abraão ouviu, né? Parecia até uma obediência cega, né? Mas Abraão ouviu e obedeceu, porque ele confiou em Cristo. Ele confiou em Deus, perdão. Então, Abraão, ele é o modelo dessa obediência que Deus nos exige, né? Ao ouvir Deus, obedecer aquilo que Ele quer para nós. E por que a Virgem Maria é a sua mais perfeita realização? Porque ela aceitou a missão plena, né, da graça aqui na Terra, que era a vinda do Verbo, a encarnação do Verbo. A Virgem Maria, ela é a realização, vamos dizer assim, dessa obediência, a concretização dessa obediência que começou lá em Abraão. Abraão, ele foi eleito, foi escolhido por Deus, né? Ele foi separado para que através dele as nações tivessem um caminho, vamos dizer assim. Mas na Virgem Maria, né, o próprio Cristo, né, o Deus que se fez homem, ele se concretizou. Claro que Maria foi preparada desde toda a eternidade para essa missão, mas imaginemos se ela dissesse não. Se ela falasse, não, essa missão não é minha, não serve para mim. Né? É difícil a gente imaginar isso. É muito difícil. Porque muito provavelmente ela foi escolhida para isso, foi preparada para isso, foi destinada a isso, mas ela precisou desse ato de amor voluntário. E a gente vai ver como a fé é um ato voluntário. Né? Aqui também, no número 150, eu pulei esses parágrafos todos do catecismo, porque a gente já viu tudo isso anteriormente, nas outras aulas. Que fala sobre a Virgem Maria, fala sobre Abraão. Se a gente não viu, a gente vai ver mais alguma coisa sobre isso. E assim, isso está enfatizando esse modelo de fé que nós devemos ter, o modelo da obediência. Né? Como Maria diz o Fiat, faça-se em mim segundo a tua vontade, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Deus, ele vê nela a graça, ele dá a graça a ele, e Maria dá a resposta a Deus. Essa resposta que nós temos que dar. Essa resposta que está no título aqui do Catecismo, no capítulo 3º, é essa resposta que temos que dar a Deus. Fiat, faça-se em mim tua vontade, Senhor. Diariamente. Sem pensar, nós temos que dar esse Fiat. E como é que a gente dá esse Fiat? No casamento você já deu um Fiat, você já deu um sim para a sua esposa, para o seu marido. E quando você aceitou ter filho, você disse um sim, né, para a realidade da criação, da educação dos seus filhos. Quando você quis se batizar na igreja, isso ocorreu com uma fase adulta, mas se não ocorreu quando você quis ser crismado na igreja, quando você diz os sim que todos os dias nós dizemos. E também quando nós rejeitamos, dizemos o não para aquilo que é contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Eu vou pular direto aqui então, porque ele vai dizer, a partir de 150, crer somente em Deus. A gente já viu sobre isso também, né? Essa fé que Deus nos pede é uma fé única, no Deus único. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, porque o Cristo, o Salvador, ele fala sobre a Trindade aqui, crer no Deus Pai, crer em Deus Filho e em Espírito Santo. É isso que ele quer dizer no 150 ao 152. Ele faz uma distinção, vamos dizer assim, da fé em Deus, Filho e Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, perdão. Nós devemos crer. A nossa fé é essa, a fé trinitária. E eu vou pular direto aqui para o número 3, que diz as características da fé. Né? A fé é uma graça. Olha que título bonito. A fé é uma graça. Por que a fé é uma graça?
a gente vai ver depois que a fé também é um ato humano. Aí você pode pensar assim, pô, mas se a fé é um ato humano, né, um esforço próprio também, por que ela é uma graça? Parece que aí tem uma contradição, mas não tem. Ela é justamente um ato humano, né? Assim, ela é também um esforço pessoal, mas ela só é um ato humano na medida que Deus te dá essa graça também. Por exemplo, você vê um santo, né? Sei lá, São Francisco de Assis. Você vê São Francisco de Assis, você fala, pô, a fé é um ato humano. Aquele homem tem fé. Você olha para ele e você enxerga o modelo de fé. Assim como a gente viu Abraão, viu a Virgem Maria, esse é o modelo de fé. Só que a fé não foi dada a ele, assim, ele simplesmente fez um esforço pessoal da fé. Nós temos um esforço pessoal de ter uma crença. Como eu já falei na primeira aula, ou na segunda, se eu não me recordo, nós temos esse esforço que podemos fazer mediante uma crença. Por quê? Qual é a plenitude da fé? É a revelação. Onde está a revelação? Nas Sagradas Escrituras. Agora, você consegue imaginar a sua vida sem as Sagradas Escrituras, hoje em dia? Assim, você consegue imaginar você conhecer Deus sem um dia você conhecer as Escrituras? Né? Vou ser mais claro, você conheceria Deus se não existisse a Santa Igreja? Né? Porque a Santa Igreja trouxe as Escrituras. Quando eu digo as Escrituras, eu quero dizer tudo aquilo que está em torno dela, o Evangelho. Sem o Evangelho, sem a vinda de Cristo no mundo, sem esse fato histórico concreto, nós não conheceríamos Deus como Ele é. Claro que estava no plano já de Deus se revelar. Talvez ele se revelasse de outra forma, mas ele iria se revelar. Esse era o plano dele. Mas a verdade é que sem a revelação de Deus nós não o conheceremos. Deus, ele se faz revelado. Ele se torna conhecido, como a gente já viu em outros artigos. E esse se fazer conhecido é uma graça. Porque imagina, agora a gente coloca no lugar daquele pessoal que é pagão, aquele pessoal que é, sei lá, os índios, né, os antigos filósofos gregos lá, Roma Antiga, os povos que ainda são bárbaros. Imagina esse pessoal pagão. Eles não tiveram a revelação. Eles não tiveram contato com a revelação. Então eles não conheciam a Deus. Eles tinham uma crença, sei lá, os nórdicos acreditavam lá no Thor, Odin, né, esse monte de Deus. Os índios acreditam lá em Tupã, não sei quem, e por aí vai. Os romanos acreditavam no Deus Sol, o Deus Vênus, Marte, né? Por quê? Eles tinham uma crença, eles faziam um esforço pessoal, porque eles não lhe foi revelado, não foi dada essa graça da revelação. É justamente uma graça porque é algo que só pode ocorrer por meio de Deus, essa vontade de se revelar. Então, a fé, ela é uma graça, porque Deus se revela a nós. Ela é uma graça concreta, histórica, aconteceu na história. Mas também ela é um ato humano, porque a partir da revelação, nós como seres humanos, né, conseguimos intelectualmente fazer esse esforço de crer. Né? E é justamente o que vai falar no número 156. Só para grifar um trecho do 154, que foi a única parte que eu tirei daqui, que diz o seguinte: crer só é possível pela graça. Aí ele confirma o que diz no 153. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Ou seja, a fé, ela é um ato da graça, porque Deus se revela, né? Deus se faz carne, ele quis ser conhecido, mas ela também é um ato humano, porque Deus, ele quer a sua liberdade humana. Ele te dá uma liberdade humana para poder ter fé, aderir a essa fé, para a sua crença ser elevada ao nível da fé, não ficar só no campo da crença. Então, aí a gente já vê o quê? Se existe liberdade, lembra, a Tati não estava, mas o Celso vai lembrar do que eu falei sobre liberdade na quarta-feira. A liberdade, né, ela prevê o amor, é algo consciente. A liberdade não é o que você faz porque você quer, é algo que você faz porque é bom para você, porque aquilo vai te conduzir ao seu fim último, que é a contemplação do divino, a contemplação do belo, do justo, do verdadeiro, que é Deus. Então, essa liberdade que Deus te dá é de falar o seguinte: eu reconheço que isso é a graça, e por reconhecer que isso é a revelação divina, eu creio, eu tenho fé. Aí começa o nosso Criador: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, essa é a liberdade que Deus te dá. A fé, que
que é mediante o amor, que é mediante a própria, como posso dizer, a liberdade consciente do homem, é justamente porque você é livre para escolher ou livre para rejeitar aquilo, como no caso dos ateus, ou dos agnósticos, ou de quem quer que seja que hoje em dia não acredita em Deus ou acredita em um Deus de uma forma meio abstrata, né? E isso, assim, entra em contato diretamente com o quê? Se a fé é livre, né? Se ela é um ato consciente, consciente está onde? Consciente está na razão humana. Se a fé é livre, é um ato da graça porque Deus se revela, mas ela é livre porque o homem, ele conhece a Deus a partir dos meios humanos para conhecer a Deus, a partir da sua liberdade, da sua vontade. Então, a partir da sua vontade, da sua liberdade, a sua consciência, que é a intelecção, que é a razão, ela entra em contato com Deus. Então, é um ato racional. Isso é importante a gente entender para a gente poder quebrar o conceito de que fé e ciência são opostos. Não tem como você falar que fé e ciência sejam opostos, porque a fé, ela prevê a inteligência humana. Um cachorro tem fé? Um gato tem fé? Não tem. Porque você fala, mas o gato não fala, não tem como saber. Não, ele não tem fé, ele não é racional. Um cachorro não é racional. Ele não consegue ter fé. Nem crença ele tem. Ele só age, os animais, eles agem por instinto. Um homem, ele consegue ter fé porque a sua razão, né? Claro que existe todo o contexto espiritual por trás disso, né? E a gente não pode tirar o mérito disso porque é mais importante. Mas a sua razão que é tocada por essa graça. A sua razão que faz com que você escolha, porque a vontade, que é uma faculdade humana, né, a vontade não é simplesmente você falar, eu estou com vontade de beber água, eu vou lá beber água. Não, isso é uma vontade fisiológica, mas a vontade, como faculdade da razão humana, ela está diretamente ligada a essa liberdade, a essa consciência que é a própria razão, que é o próprio discernimento racional que você faz. Que é o quê? Eu creio, porque eu ouvi, ou porque eu estou tomando conhecimento de maneira, né, para o estudo, eu creio, mas eu creio, porque a minha razão me levou a crer. Claro que a graça de Deus, ela não age na razão, ela age no campo do mistério da espiritualidade também, principalmente. Mas uma coisa não se separa da outra. O espírito e a razão estão juntos, né? O homem, né? É a condição, segundo Aristóteles, é a condição tríptica do homem. O homem é matéria, alma e espírito. E isso não se distingue. Eles são distintos, mas inseparáveis, né? Corpo, alma e espírito são coisas distintas, mas elas são inseparáveis. O homem não subsiste sem uma delas. Diferente, por exemplo, do animal. O animal, ele tem matéria e tem alma, né? Tem a alma, o homem tem alma intelectiva e o animal não tem. A gente vai entrar muito em detalhe que não cabe a gente falar aqui, senão ia ser um monte de coisa mais para encher linguiça. Mas a questão é, o homem, ele conhece a Deus pela razão humana também. Número 156 então diz assim: o motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus, que revela que não pode nem enganar-se e nem enganar-nos, né? Vamos lá. Cremos por causa da autoridade de Deus, que revela e que não pode nem enganar-se e nem enganar-nos. Ou seja, Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Ele se revela e nós cremos por essa autoridade que é dada inteligivelmente a nós. Nós conseguimos racionalmente enxergar isso. Por quê? Você é dotado do conhecimento da gramática, você lê a Bíblia e você, opa, aqui está dizendo que Deus existe. Então, intelectivamente você conhece aquilo porque é revelado por Deus. E Deus não pode se contradizer. E continua assim: todavia, para que o obséquio de nossa fé fosse conforme a razão, ou seja, para que a nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores da sua revelação. Ou seja, isso aqui também diz lá no número anterior, 154, que diz que aquilo que está dentro, né, fosse acompanhado também das provas exteriores, né? Por exemplo, a gente, através da vida espiritual,
né? A gente reza, a gente tem esse contato com Deus através da infusão do Espírito Santo, pelos sacramentos. Mas existem os sinais visíveis da graça de Deus, além dos sacramentos, que são o quê? Os santos. Você viu os milagres que eles operavam, né? Por exemplo, as curas dos primeiros apóstolos, né? Tem relatos lá no Atos dos Apóstolos de Pedro, Atos dos Apóstolos Romanos, não me lembro agora, acho que é Atos, de Pedro curando os enfermos, né? Expulsando demônios. Então, assim, como é que você olha para aquilo ali, né? Você vê a verdade revelada que está dentro das Escrituras, e você fala assim, isso aqui não é de Deus. Não, aquilo é de Deus. Você está vendo um milagre que foi operado, uma pessoa foi curada para a salvação dela, acima de tudo. Então você consegue ver, né? É visível, é notável, a partir de meios exteriores, é perceptível, através dos nossos sentidos, que Deus existe. E isso está na vida dos santos. Ao ler a vida dos santos, os grandes milagres que eles operavam, teve a história de, acho que Santa Ágata, que é dos seios, que não lembro agora, acho que foi Santa Ágata dos seios, que cortaram os seios dela, né? Também tem a outra santa, acho que é Santa Inês, que o cabelo dela cresceu, ela foi deixada despida de suas vestes para ser humilhada, e quando ela foi se apresentada lá, né, pelo pretor romano, os cabelos dela miraculosamente cresceram e cobriram seu corpo. Então, assim, são milagres que demonstram a revelação de Deus através da história. Claro que, assim, como eu falei, existe a revelação, no caso da vida dos santos, a revelação somente de Cristo. Mas isso são sinais, né? São sinais dessa graça de Deus que não morre. Essa graça de Deus, ela permanece até que nós sejamos elevados à graça novamente. A graça plena com Ele, né? E continua assim: por isso os milagres de Cristo e dos santos, né? Tudo que eu estou falando, as profecias, propagação e a santidade da igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais, como eu falei, certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, que mostram que o assentimento da fé não é de todo algum movimento cego do espírito. Então, assim, como eu falei, aqui a ciência ela começa a entrar, porque a fé não é algo cego. Você vê, você sente, né? Jesus curou o cego, surdo, mudo, paralítico, gente morta ressuscitou, no caso de Lázaro. Então, assim, a fé não é algo simplesmente que você tem por algo, eu sinto que Deus existe. Não, você não sente, não é algo assim sentimental, né? Não é algo que está na sua cabeça, sendo um subconsciente. Não, ele é algo que é palpável, é visto. Pode ser que hoje em dia a gente não consiga enxergar grandes milagres, a gente não veja essas coisas acontecendo ao nosso redor. Mas tem uma frase que diz que se nós não vemos milagres, né, se nós não enxergamos os milagres, é porque a fé está muito fraca. A fé do mundo hoje, do cristão hoje, está muito fraca, muito fraca. Nós estamos mornos, né? Tem uma passagem que diz, antes fossem frios, né? Mas pior é aquele que é morno. Nós estamos mornos, né? O morno é aquele que não está nem preocupado. É porque o frio ele pode se preocupar ainda, não, tem que esquentar. O quente ele tem que se manter aquecido para poder se manter quente. Ele já está ali, né? É ligado diretamente com Cristo. Agora o frio, o morno não. O morno ele está quentinho, está aquecido, né? Ele não está preocupado que vai esfriar. Não, tá bom aqui. Tô esfriando, não, tá tudo muito bem. Não precisa esquentar mais não. Mas não. Nós estamos mornos. O mundo hoje está morno para Deus. Essa é a verdade. E Deus não nos abandona. É porque a gente também não consegue enxergar esses sinais visíveis, né, dos seus milagres, da sua graça. E aqui eu dei destaque no número 159 justamente porque eu estou falando, que é a fé e a ciência. Porque, como eu falei, às vezes fé e ciência, elas parecem algo que se distinguem, que estão totalmente distintas. A fé está de um lado e a ciência está do outro. De certa forma, sim, em certa medida, sim, mas não tem como você falar assim, Deus existe, então prova cientificamente. Não tem como você provar cientificamente a existência de Deus, porque Deus não é uma realidade científica, no sentido que as pessoas hoje colocam a ciência. A ciência humana, se você for ver no decorrer da história, ela mudou de conotação.
ela tinha outro sentido. Hoje em dia as pessoas têm como ciência o quê? Ciência hoje em dia nada mais é do que empirismo, que é o que? Você consegue comprovar através de testes, através de análises, que, uma, que através de uma metodologia, né, que através de uma fórmula matemática, você consegue provar alguma coisa. Você consegue provar que algo se concretiza ou não. Por exemplo, tem lá as diversas teorias da ciência. Vou dizer uma. A teoria da gravidade. A gravidade ela é uma teoria e não é em certa medida. Por quê? A teoria da gravidade é o seguinte, que se você largar esse objeto, ele vai cair. Ela está errada? Não. Ó. Larguei o lápis, ele vai cair na minha mão. Caiu. Beleza. Isso é gravidade. A ciência prova que isso existe. Mas ela vai lá, faz os cálculos matemáticos, só que ela não sabe dizer, né? E é realmente a dúvida que ocorreu. Existe a teoria que é mais aceita, que é o quê? O objeto, ele cai. Mas tem uma teoria que diz que ele não cai, que ele é atraído. Entendeu? Qual que está certa e qual que está errada? Aí cabe essas duas teorias que estão em conflitos, elas provarem qual que está certa e qual que está errada. Só que não deixa de existir uma coisa. Ainda há a teoria. É diferente da fé. A ciência, elas são teorias que com base em estudos empíricos, né, com base em comprovações através de métodos, você consegue demonstrar que aquilo realmente se concretiza. Agora, a revelação, a fé não. A fé, ela age diretamente no ser. Ela age diretamente na realidade humana. Por quê? O intelecto humano é iluminado, a ciência humana é iluminada, para que através de uma revelação dada na história, aquela pessoa, no caso o Celso, a Tati, eu, nós possamos enxergar racionalmente, aí está o contato com a ciência, racionalmente que aquilo existe. Por exemplo, é muito simples, uma vez eu falei para um amigo meu que é ateu, falei para ele assim, é muito simples você provar que Deus não existe, né? Que a minha fé é uma fé morta, é uma fé errada, que Deus está morto. Como ele disse para mim, Deus está morto. Eu falei, é muito simples você provar isso. É só você provar que Jesus não existiu. Simples. Prova que Jesus não existiu. Ele, não, mas Jesus existiu. Tá, mas se ele existiu, então Deus existiu. Ele, não, mas Jesus era um homem. Eu falei, tá, mas que homem que já ressuscitou na história? Não estou falando de homem ressuscitado. Digo que homem se ressuscitou, ele mesmo ressuscitou. Me diz que homem que ascendeu aos céus. Não, mas aí é o relato bíblico. Não, é uma falta de estudo isso, porque na verdade não só um relato bíblico comprova que Jesus existiu. E ele ressuscitou, morreu e ressuscitou. Mas diversas outras fontes, até mesmo judaicas, comprovam isso. Se não me engano, no Talmud, eles têm escrito sobre Jesus, que eles tratam como um grande profeta e tudo mais. Os próprios maometanos, né, os islâmicos, árabes, muçulmanos, eles acreditam que Jesus existiu. Eles acreditam. Só que era um grande profeta para eles. Então, assim, para você provar que a fé cristã não existe, né, que Deus não existe, é você provar isso, que Jesus não existiu. Porque nós temos a revelação. É um dado histórico, é um dado que aconteceu. Não tem como fugir disso. E aí você vê como é que a ciência, né, ela perdeu muito do seu sentido original. Porque se é um dado histórico, ele é comprovado através da história, como é que você diz que não pode ser provado cientificamente? A história é uma ciência. A história, ela é uma comprovação científica. Por quê? Se eu chegar e falar assim, olha, lá em 1822, sei lá, não lembro a data, a família real portuguesa, ela veio parar aqui no Brasil. Né? Eles vieram para cá e eles fundaram aí, trouxeram a marinha deles e tal. Beleza. Aí você fala assim, não, isso não existiu. Não, eu consigo te provar. Você vai lá nos documentos históricos, não são simplesmente de boca a boca. A história não passa só de boca a boca. Existem documentos, né, que comprovam aquela tese. Você vai lá pegar o documento, não, aqui, existiu. Ó. Peguei o documento aqui e estou provando que a família real portuguesa veio para cá. Existem relatos, né, existem fatos que comprovam isso. Deixou de ser comprovado? Não. É uma ciência histórica. E por que a ciência hoje perdeu esse sentido de
você dizer que Cristo, Filho de Deus, ou Deus, ele existiu, e a fé e a ciência, elas são coisas desconectadas uma da outra. Né? É impossível, é impossível. Agora sim, como eu falei, eu concordo que fé e ciência, elas sejam coisas desconectadas, porque você não consegue provar cientificamente, no sentido de hoje, matematicamente, a existência de Deus, a operação dos milagres. Por exemplo, você vai falar assim, fulano foi curado do câncer, tá? Prova matematicamente. Matematicamente, o que eu quero dizer é através da ciência, da biologia, né, da física, da química, desses estudos científicos que nós temos. Prova através disso a cura do câncer. Prova através disso, sei lá, uma pessoa que era paraplégica e voltou a andar, não tinha chance nenhuma de estar viva. Prova através disso as pessoas que o médico vai lá, né, faz vários exames e coloca, você tem 6 meses de vida, e a pessoa vive mais sei lá, 5, 10 anos. Então assim, não tem como você provar. Não tem como você provar. Os milagres, eles são improváveis, porque eles agem no campo sobrenatural. Existe o campo natural, aí a gente vê a distinção. O campo natural é o campo da ciência, tanto que o nome é ciências naturais. O campo natural é o campo da ciência. E o campo está acima, sobrenatural, é o campo da fé. O que está acima do natural. O natural, eu gosto muito de falar isso. A ciência, ela é um aspecto da crença humana. Porque se você falar assim, o remédio tal, né, sei lá, o remédio X, não sei o nome de remédio, mas o remédio X, ele vai dipirona. A dipirona, ela cura a sua dor de cabeça. Sei lá, sua dor no corpo. Né? Beleza. Você usou um aspecto, né, da crença humana. Mas se você falar assim, se você dormir bem, né, se você rezar, se você, sei lá, fizer um esforço pessoal, se alimentar bem, você também vai, né, melhorar a sua dor de cabeça. Então assim, a ciência é um aspecto. A ciência, ela só consegue determinar a partir do natural. Eu gosto muito de falar isso porque tem um pensador, filósofo, vou dizer assim, ele não chega a ser um filósofo, mas ele é judeu e ele teve contato com umas crianças no campo de concentração. Né? Ele chegou no campo de concentração e tinha umas crianças passando fome, assim, né, aquele estado cadavérico. E ao se deparar com aquilo, ele vê que as crianças estavam muito doentes. Elas viviam em situação de extrema precariedade de meios sanitários, essas coisas. Né? A gente sabe o que aconteceu no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. E ao se deparar com isso, ele estava levando, acho que chocolate para as crianças, para deixar elas felizes e tal, alimentar elas. Acho que era chocolate, ou era biscoito, alguma coisa assim. Só que quando ele viu que eram muitas crianças, ele falou assim, isso aqui não vai satisfazer elas. A primeira criança veio e abraçou ele. Esse é um relato real. A primeira criança veio e abraçou ele abraçou a mesma criança. Automaticamente todas as outras crianças vieram abraçar ele e todas elas ficaram muito felizes. Ele falou que ele viu, ele é psiquiatra, ele viu o semblante das crianças mudarem, parece que virou uma chave, sabe? Ele viu as crianças que tinham um aspecto de doente. Fisicamente, elas ainda tinham um aspecto de doente, mas psicologicamente, elas pareciam outras pessoas. A gente vê isso, sabe aonde? Pandemia, período de pandemia. Caraca, ano passado, né, vocês com certeza conhecem alguém nessa situação, ou passaram por isso na família, que pessoas que não saíam de casa pra nada. Assim, não podia, sei lá, respirar do lado de fora de casa. Não podia ir no mercado, não podia fazer nada. A pessoa não conseguia nem... Pô, até hoje eu conheço gente assim. Conheço gente que nem... não faz nada fora de casa. A comida é iFood. Aí que tá um negócio estranho, né? A pessoa não sai de casa pra comprar comida, mas pede comida no iFood. Assim, é engraçado isso. Não vai comprar comida no mercado, mas pede iFood. Mas sempre a pessoa não sai de casa pra nada, até hoje. Ela ficou... Mas por quê? Isso agiu no psicológico. A ciência não explica. O psique está na alma humana. A psique, segundo São Tomás de Aquino, né, Aristóteles, está na alma humana. Então, a ciência ela não consegue explicar. Aí você fala assim, tá, mas aquela pessoa, ela precisa de vacina, ela precisa de remédio, sei lá, não sei quais são os remédios lá
presidente, ela falou do remédio, não lembro qual era agora não, ivermectina, não sei o que, parará. Aí a pessoa precisa de remédio, a pessoa precisa da vacina, senão ela não vai ficar curada. Será mesmo? Se você, vamos lá, trabalhar todos os aspectos, como eu falei, né, o homem, ele é corpo, alma e espírito. Beleza, você está dando vacina para a pessoa, você está alimentando ela bem, você está mandando ela fazer exercícios. Tratar do corpo é isso. Tratar do corpo é isso. Você cuidar, isso a ciência ela faz muito bem. Uma boa ciência, a verdadeira ciência, ela está alinhada à razão humana e está alinhada para o bem da humanidade. E ela conduz o homem para a sua fé. Aí é o ponto de contato. Ela conduz o homem para a fé. Então, um homem que faz exercícios, ele se alimenta bem, né? Sei lá, ele toma seus remédios em dia, seus suplementos, tu fala, toma vacina, não sei. Enfim, ele cientificamente, fisicamente, o corpo dele está bem, a matéria dele está boa. E a sua alma? E o seu espírito? Ele crê em Deus? Ele crê que a vida dele não se fundamenta somente nesse mundo? É o espírito. E como é que está o seu estado psicológico, a sua psique? Como é que ele consegue se manter no mundo? Ele está preocupado que ele vai morrer a todo instante, que ele não pode apertar a mão de ninguém, não pode entrar no ônibus, não pode sair de casa, não pode jogar o lixo na rua. Entendeu? Isso tudo afeta o ser humano. Mas a ciência hoje, e eu ouso dizer, né, eu não só creio, mas isso tem como ser provado, que por questões políticas, a gente viu isso ano passado, na pandemia, por questões políticas, a ciência, ela desvirtua o ser humano, o seu caráter normal. Porque ela justamente quer que o homem fique preso a essa escravidão de que somente ela vai resolver as suas necessidades. Ela tirou Deus. A ciência tirou Deus do caminho do homem. Agora o homem só depende da ciência. O homem só precisa tomar remédio, só precisa cuidar do corpo, que vai dar tudo certo. Só que o corpo, meus amigos, o corpo ele acaba. O corpo é matéria, né? Tu és pó e ao pó voltarás. A gente ouve isso na quarta-feira de cinzas, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Então, o corpo é isso, o corpo é matéria, isso se desfaz. Um dia a gente morre, isso aqui fica para os vermes, como meu pai diz isso. Um dia eu vou morrer, meu corpo vai para os vermes. Mas é verdade. E, assim, e o nosso espírito? O que a gente fez com ele? A gente cuidou dele? Então, uma ciência ordenada, e como é que a gente vê que a ciência está desordenada? Não somente por esse aspecto que é alinhado ao aspecto político, mas como é que a ciência está desordenada? Do momento que ela começa a contradizer a significação, o significado da dignidade humana. Por exemplo, a gente vê muito por aí, ideologia de gênero. Ah não, porque o homem que é mulher, ele se sente homem que gosta de mulher. Cara, é uma loucura isso. É uma loucura, assim, quando começa a falar, começa a dar um nó na cabeça. Eu prefiro nem tentar entender, porque não dá pra entender. Não, é sério, a Tati tá rindo, é sério. Assim, eles começam a falar, não, porque é homem, trans, não sei o que lá. Você não entende nada, você não entende nada que está acontecendo. Porque justamente foi feito para criar confusão. E eles falam que isso é científico. Eles falam que isso isso é ciência, não sei o que lá. Aonde que isso é ciência? Isso está desvirtuando o homem da biologia, da própria ciência, que é o que? O homem nasce homem e nasce mulher. Eu concordo que dentro da psique, dentro do seu psicológico, né, existe uma influência muito grande para que ele se desvie dessa rota, para que ele se torne homossexual, sei lá, para que as suas influências façam com que ele perca esse sentido original, né, da sua condição biológica. É o famoso eu me sinto... como é que é? É o conteúdo que está em outra caixa, né? O conteúdo que está num jarro diferente. Não é aquele jarro dele. Mas isso não está dentro do campo biológico, do campo científico. Isso está dentro da psique humana. Aí entra o terceiro aspecto, que é a fé, que é a própria espiritualidade. Um homem, quando vive bem sua espiritualidade, ele pode ser homossexual. Mas se ele tiver um firme propósito de vencer isso, ele vai viver a sua vida em santidade. Ele vai se confessar, ele vai voltar à comunhão com Deus, ele vai lutar diariamente para ele viver em castidade. Essa é a realidade de um homem que vive na condição do homossexualismo. Como eu falei isso na quarta-feira também. Então,
Mas hoje querem perverter isso, querem falar, não, isso é normal, pô, você tem que ser assim, tem que se aceitar assim. Entendeu? Querem liberar droga, querem fazer não sei o que lá. Cara, eu não quero nem nomear a quantidade de coisas que querem fazer com os jovens hoje, com os nossos pequenos, eu gosto de falar os pequenos, porque, assim, é absurdo isso. É absurdo. Eu vim falar que isso é ciência. Isso não é ciência. Se a ciência tem que conduzir o homem ao bem, né, para algo bom, isso está levando o homem para algo bom? Pô, você vê alguns artistas que fizeram aquela cirurgia de mudança de sexo, tomou hormônio, isso, aquilo. Cara, assim, é bizarro, pô. É bizarro, né? É claro que nós temos que amar essa pessoa com a condição de enxergar nela que ela, né, teve um problema, ela não consegue enxergar que isso é um problema psicológico, um problema realmente psicológico da sua alma, mas não dá para concordar com o erro. Nós temos que amar aqueles, como eu falei na quarta-feira, nós temos que amar aqueles que estão no erro, mas não amar o erro. E nos encaminhando aqui para o final, no número 160 fala sobre essa liberdade da fé, né? Eu falei bastante isso há pouco, e como que a fé e a ciência elas se ligam, né, nesse sentido de que a ciência ela conduz o homem para uma verdadeira fé, ela prepara o homem para isso, né, também a ciência humana, a razão humana, né, quando não é desvirtuada, a boa ciência, a verdadeira ciência, e essa fé ela é livre, né? Por mais que a sua razão, né, como você vê, a sua razão ela é livre para crer. Você vê que até um cientista tem fé, né? Ele tem fé naquilo que ele está fazendo lá, sei lá, o cara que criou a teoria do Big Bang, não sei, o cara que criou a teoria lá do buraco negro, ele tem fé que aquilo ali existe, pô. Mentira? Não, ele tem fé que aquilo existe, né? Ele fez lá os seus cálculos e tal, mas ele tem a sua primeira atitude, vamos pensar assim, a primeira atitude de um cientista é a fé. A primeira atitude de um cientista ao defender uma tese é a fé. Por quê? Ele crê naquilo ali e ele acha meios, né, matemáticos, meios concretos para provar que aquilo ali está certo. Mas ele tem que manter a crença dele naquilo, ele tem que ter muita fé naquilo. Porque imagina se ele perder a fé, se ele falar assim, não vou conseguir provar não. É a mesma coisa que o homem morno, que eu falei. A mesma coisa que o cristão que está assim, não, Deus ele existe, mas ele não está nem pra gente. Não, Deus ele existe, mas tá bom assim, do jeito que está, ele lá, eu aqui. Não precisa rezar não, tá tudo certo. É igual o cientista, que faz a mesma coisa. Que ele enxerga a verdade dentro dele, mas ele, não, tá bom, deixa isso pra lá, não precisa provar não. As pessoas já conhecem, já de outra forma. Porque ele já perdeu a fé. O cientista tem fé. Ele tem a fé naquilo que ele faz, ele tem uma crença. E diz assim no 160, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Eu falei sobre isso, Deus ele quer o amor. Deus é o Deus que ele nos ama, ele dá essa liberdade para que nós o amemos também. É isso que o catecismo diz. A fé é um ato de amor. A fé é um ato de amor. Uma criança que confia no seu pai, que tem fé que o seu pai não vai fazer uma maldade com ela, que vai dar carinho, que vai dar amor, atenção a ela, que vai dar o melhor para ela, ela ama o seu pai. É um ato de amor, ela confia nele, a confiança, né, é gerada pelo amor. Eu gosto de dizer que no relacionamento, né, entre pessoas, o primeiro aspecto que a gente tem que trabalhar é a confiança. Você não consegue ser amigo de uma pessoa que você não confia. Não falo nem só de marido e mulher, mas ninguém consegue, né, desabafar ou conversar, contar intimidades, assim, no sentido da vida pessoal, para alguém que você não confia. Então o primeiro aspecto é a confiança. A gente tem que confiar para poder nos relacionarmos. Da mesma forma com Deus. Como é que a gente se relaciona com Deus se nós não confiamos em Deus? Como é que a gente acorda de manhã e fala assim, hoje meu dia vai ser bom. Não interessa se meu carro vai quebrar, não interessa se a minha bicicleta vai furar o pneu, se vai arrebentar a corrente, sei lá, se eu vou me machucar, mas o meu dia vai ser bom, porque eu confio em Deus. Eu confio que eu vou fazer o melhor, eu vou dar meu esforço próprio, porque Deus dá essa liberdade, tá vendo?
Deus te deixa livre para escolher, fazer suas escolhas no dia a dia. Se você vai na missa, se você não vai. Se você vai trabalhar, se você não vai. Se você vai mentir, se você não vai. Se você vai olhar para a mulher que está passando na rua, se você não vai. Se você vai falar mal do seu amigo do trabalho, ou se você vai falar mal da sua amiga, do seu parente, se você não vai. Enfim, Deus te dá essa liberdade. Mas quando nós temos essa confiança em Deus, porque nós o amamos, né, a gente estreita essa relação com Deus. A gente se mantém intimamente ligado a Ele. Porque a gente tem que ter essa confiança em Deus, que independente do que aconteça, se a gente se machuca ou não, se está bem ou não, isso é para o nosso bem. Porque a gente já viu isso na Bíblia. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E amar a Deus é isso. É confiar nele. Né? Eu tenho certeza que o Celso não ama a Tati se não amaria a Tati se não confiasse nela. Né? E vice-versa. Né? Quando a Tati fala, não, ele vai lá no trabalhar e vai trazer o sustento para sua família. Né? Ela sabe que ele vai fazer isso, que ele não vai decepcionar. E vice-versa. Né? Quando o marido confia que a esposa vai fazer a comida bem temperada. Assim, parece engraçado, mas essas sutilezas do dia a dia são importantes. Né? Essa confiança do marido na boa comida que a esposa faz. Eu não estou falando só isso porque eu estou perto da minha esposa aqui, não. Mas eu já conversei isso com ela. Eu falei, não parece que... É engraçado. Não parece que o homem confia muito na mulher, né? Porque normalmente o homem toma mais decisões durante o dia, ele sai mais de casa, ele faz mais... Normalmente é assim. Mas o homem, ele confia muito na mulher. É porque é meio que imperceptível. É imperceptível essa confiança. Porque a mulher, ela demonstra o seu amor nos detalhes. Entendeu? Ela demonstra o seu amor numa comida bem feita. Ela demonstra o seu amor, né, em esperar o marido, vamos dizer assim. Eu gosto de falar esperar o marido porque minha esposa fica em casa, no trabalho, e está com as crianças. Quando eu chego, as crianças vêm sorrindo e tal. Isso é muito legal, porque eu vi que ela cuidou bem das minhas filhas, está educando bem. E isso corresponde, né, à reação dela ao chegar em casa. Então, assim, a confiança do homem para a mulher parece ser algo que não acontece, mas que é meio imperceptível. Né? No cuidado da mulher com a casa. Eu chego em casa, às vezes, botar a casa cheirosa, você vê que está limpo, você fala, caraca. Né? Eu posso até não falar, pô, amor, a casa está cheirosa, mas lá dentro eu estou sentindo a casa cheirosa, eu vi que está limpa, eu vi que está arrumada. E é legal você chegar e ver isso aí, pô, porque há essa confiança, entendeu? Há essa confiança. É porque, como eu falei, é imperceptível, mas a mulher, ela age no detalhe. Ela age onde o homem não consegue enxergar. Isso é verdade. Graças a Deus a gente tem mulher para poder casar com o homem, porque a mulher age aonde o homem não consegue enxergar, que são os detalhes. As coisas que, assim, passam despercebido por nossos olhos. O homem é mais prático, né? O homem quer resolver as coisas. Normalmente eu não consigo perceber as unhas dos cabelos. Eu não percebo. Aí é onde fica aqui a reclamação aqui. Não. Tá, e não costumo falar que a casa está cheirosa, mas eu percebo. Mas pô. Mas é justamente isso, pô. Eu queria aproveitar para... Assim, eu não sei se o termo que eu vou usar possa ser o melhor, né? Mas é como se, assim, Deus dá o livre-arbítrio, né? Para que você tenha fé nele. Uhum. E a partir desse momento, de uma forma assim generalizada, né? Não vou dizer assim, talvez não seja generalizada, mas a partir deste momento que você crê, ele potencializa a sua fé, a sua crença. Porque eu entendo assim, você comentou do livre-arbítrio. Eu estou aqui, eu sou Deus, né? Ele entre aspas, se apresenta e você pode querer acreditar ou não. Uhum. Aí é a sua escolha, né? Uhum. E normalmente, quando você escolhe acreditar, quando você passa a ter esse contato maior com Deus, automaticamente a sua fé vai aumentando. O seu amor por ele vai aumentando, né? Sim. Eu não sei se as palavras que eu usei foram as corretas, mas eu costumo ver mais ou menos dessa forma. E só para complementar também, da mesma forma que
você tem esse livre-arbítrio de você crer, de estar num relacionamento com Deus, que já que a fé se torna uma graça, você também acaba tendo a sua visão, como eu posso colocar, ampliada. Porque você acreditou em Deus, Deus se fez presente para você, você acreditou e a sua fé com isso aumentou. No que a sua fé aumentou, a sua visão do reino de Deus, do que Deus pode ser para você, ela aumenta. Então, aquilo te motiva a querer mais. Justamente. Eu quero mais. Eu quero estar mais com Deus. Então, aquilo vai sendo um somatório do querer, e aquele desejo vai aumentando, vai crescendo, e cada vez mais você vai se unindo, se complementando. Pelo menos é a minha visão. Não, sim, perfeito. Vocês falaram, é justamente dessa forma. Deus, ele te dá essa graça, né? Porque ele enxerga um esforço em você, né? Existe o abismo e Cristo é a ponte que ligou um lado ao outro do abismo, a humanidade, né, a divindade. Peraí que o negócio apareceu aqui. O negócio aparece do nada. E Cristo é essa ponte que ligou o humano ao divino. E por quê? Porque ao ver esse esforço do homem, um esforço natural do homem, né, Deus, ele vai dando sinais. Você, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto, né, assim, e pessoal da fé, no livro de Jó, né? Para mim, aquilo ali é perfeito. Se você está triste, se você está desanimado, desmotivado da sua fé, leia o livro de Jó. Porque não, assim, existem, né, na vida dos santos e tal, mas mais fácil, mais palpável, mais conhecido, leia o livro de Jó. Você vai ler ali um homem que foi tentado, perdeu tudo, né, mas que continua amando a Deus. E ele pensou em desanimar, né? Ele pensou em desistir, mas ele confiava em Deus, a confiança. Porque da mesma forma, aí que tá, essa confiança, né? Quando você faz uma amizade com uma pessoa, é porque você confiou. E provavelmente ela também confiou em você. Então, assim, essa palavra amizade, que na verdade é o que abre aqui o capítulo, sobre o esforço humano a Deus, né? Isso é sobre a fé. Essa palavra amizade justamente simboliza, né, como Cristo falou, né? Não vos chamamos mais servos, mas vos chamamos meus amigos. Porque o servo não conhece o que o seu Senhor quer. Então, assim, essa amizade que Cristo quer de nós é porque nós confiamos nele, nós fazemos esse esforço, mas também ele confia em nós. Deus confia em nós e nos dá a graça. Como você falou muito bem, Tati, é justamente isso. Quanto mais você reza, quanto mais você, né, sei lá, Santa Teresinha, eu gosto muito do exemplo de Santa Teresinha, porque é o mês dela esse mês. Santa Teresinha, ela gostava de enxergar Deus nas pequenas coisas. São José Maria Escrivá, ele usa um pouco desse tratado de Santa Teresinha, né, a pequena via dela, e coloca isso na vida da mulher, do homem, cotidianamente. Por exemplo, a mulher enxergar a Deus através da arrumação na sua casa, através de levar a criança para a escola, através de educar os filhos, através de fazer uma boa comida, através de botar roupa, através de cada detalhe do dia. O homem enxergar a Deus justamente da mesma forma, através do seu trabalho diário, através de acordar e ver a sua esposa ao seu lado, através de chegar do trabalho e ver que a sua esposa cuidou bem do lar, independente de como esteja. Porque assim, hoje a gente tomou muito o partido, entendeu? O partido que eu falo assim de, a gente quer muito o eu, a gente quer muito, por que você não fez isso? Né? Reclamar, mas você nem entendeu por que às vezes a pessoa não fez aquilo. Você não viu o dia a dia daquela pessoa, né? Você não viu o que se passou na vida dela para ela não ter feito aquilo. Por que a carne por que a comida tá sem sal? Pô, eu lembro que no início do casamento eu falava isso mesmo. Pô, amor, tá sem sal a comida. Mas assim, claro que eu não fazia no instinto julgador, sem de querer condenar a comida dela, mas é uma falta de empatia, é uma falta de confiança, de entender o próximo. Porque Deus, ele entende a gente. Claro que assim, ele não vai compactuar com o nosso pecado, mas ele quer que o pecador se converta. E quanto mais você se esforça para a sua conversão diária, nas pequenas coisas, no cuidado do lar, no trato com o seu marido, né, no modo de falar,
Quanto mais você faz isso, mais a nossa relação se estreita com Deus. Por que na minha meditação diária, quando eu boto lá no grupo, eu tento trazer muito isso para a realidade da nossa vida diária? Justamente para a gente entender aonde que a gente tem que tratar de lidar diretamente com Deus. Porque a gente fica muito no campo de, Deus, a gente confia nele na oração. A gente vai no sacrário lá, né, vai rezar na capela pro Santíssimo, a gente vai na missa, a gente lê a palavra, a gente medita, a gente reza todos os dias antes de dormir, reza ao acordar, reza antes de comer. Tá bom, mas é só isso? É só aí que está Deus? Será que Deus não está naquele seu amigo que, em vez de você chamar ele para almoçar, ou em vez de você ouvir ele falando as mesmas besteiras que ele diz, não digo besteira de coisa imoral, mas besteira assim, às vezes coisa de balela, né? Papo furado. Em vez de você dar uma atenção para ele, porque é uma pessoa que está precisando de com uma certa carência, você está rejeitando ele, está ignorando. Será que não é aquela criança, seu filho, que em vez de você sentar para dar uma atenção para ele, você está, sei lá, sai daqui, garoto, vai brincar. Toma aqui o celular para você jogar o joguinho, sei lá, entendeu? Deus, ele quer essa confiança nesses momentos. Quando o nosso carro quebra, fura o pneu no meio da estrada, e em vez de a gente reclamar, a gente fala assim, obrigado, Senhor, porque meu pneu quebrou aqui, e eu tenho a possibilidade de consertar. Entendeu? Essa é a confiança em Deus. É saber que, por mais que o pior para nós aconteça, aquilo para Deus é melhor. Entendeu? Deus, ele quer o nosso melhor, ele não quer o pior. E se encerrando, o último trecho aqui, que eu separei do catecismo, foi o parágrafo 162, que vai falar justamente sobre isso, a perseverança na fé. Eu não vou ler esse parágrafo, mas eu separei um trecho que é muito conhecido da Sagrada Escritura, que é o capítulo 10 de São Mateus. Eu confesso assim que é um ponto de meditação que eu gosto bastante. Para mim, isso tinha que ter estampado em todos os outdoors que nós vemos por aí na estrada. E eu recomendo, aconselho que vocês separem esse trecho. Separem mesmo. Escrevam num papelzinho, sei lá, dá print e bota na tela do celular, bota um despertador com isso escrito, não sei. Mas separa, deixa escrito em algum lugar. Que é o capítulo 10 de São Mateus, versículo 22. Só o versículo 22. Que diz assim: sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Cara, assim, isso para mim resume, sinceramente, como deve ser um ato de fé. Porque vê se não é exatamente assim. No momento que você se mostra uma pessoa mais firme, uma pessoa que, sei lá, rejeita a pornografia, uma pessoa que a sua amiga vem fofocar, você, não, vamos falar mal da pessoa, não. Você já começa a ser mal visto. Aí já começa a rejeição, você começa a ser mal visto. Você quer ser um pouquinho mais correto nas suas atitudes. Eu não falo de moralismo, né? Eu falo de realmente ser uma pessoa correta. Uma pessoa que fala assim, não, eu vou fazer isso porque eu sei que isso é a maneira correta de agir. Quando você se torna a pessoa correta, ainda mais no Brasil, que é o país da malandragem. Então, quando você se torna a pessoa correta, você é julgado por isso. Você é rejeitado. Por quê? Porque Cristo já deixou isso já está escrito em nós. Ele deixou isso para nós. Mas isso é lindo, cara. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. Persevere até o fim. Meditem sobre isso todos os dias. A fé se resume nisso. Perseverança. Rezar todos os dias. Comendar quando possível. Viver os sacramentos. Participar das missas. E amar ao próximo. Fernando, eu queria perguntar uma coisa. Eu não sei se de repente vai dar para... Talvez não dê para responder aqui agora, mas depois puder estar no grupo. Você comentou sobre as 3 partes ali do ser humano, que seria o corpo, a alma e o espírito. E eu já cheguei a ler sobre, eu não lembro diretamente onde eu pesquisei, né? E era falado sobre o corpo em si, a alma, que fazia parte diretamente do ser humano, o corpo e a alma, e o espírito é como se fosse uma ramificação de Deus.
o espírito não seria diretamente do ser humano, e sim uma ramificação de Deus para complementar o ser humano. Eu não sei se essa definição está correta, Ó, eu não sei se é isso mesmo. é mais ou menos isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alma, achei. Cadê? Eu tenho esse livro aqui, tá vendo aqui, ó? Noções de História da Filosofia. Ele é do padre Leonel Franca, um grande jesuíta, né, aqui do Brasil. Tem uma parte que eu até separei isso aqui. Matéria é a condição, é a tripla condição do homem. Cadê? Bem, acho que eu não vou achar isso agora. Eu tô até no capítulo de Aristóteles, que é onde ele fala sobre isso. Mas eu creio que agora, exatamente agora, eu não vou conseguir identificar. Eu separei isso. Não, pode ser depois. Mas eu queria falar aqui, ó, por exemplo, ó, a alma, né, distingue-se 3 espécies de alma, correspondentes aos 3 graus da vida: vegetativo, sensitivo e racional. Vegetativo são os vegetais. Vegetativo é quando a gente não tem consciência, né? O que é um homem no estado vegetativo? A gente ouve muito isso. É um homem que ele está no estado lá de paralaxia lá, ele não consegue reagir, ele está vegetativo. Mas existe alma, a alma dele está vegetativa, né? Sensitivo, né, é o outro grau da vida. Os animais, eles estão no grau sensitivo, eles param no sensitivo. Os vegetais no vegetativo, né? Um animal, um vegetal, ele tem alma vegetativa por quê? Porque ele consegue fazer tudo que um corpo, a matéria faz, ele tem matéria, mas o que o vegetal faz, que é o quê? Vegetar. E um animal, ele consegue fazer tudo que um ser humano faz no campo sensitivo. Um animal tem sensações, né? Por exemplo, quando você... uma sensação, ouvir uma sensação. Você chama um cachorro, ele ouve, ele vem na tua direção, né? Você dá comida, ele sente o cheiro, é uma sensação. Se você continuar dando comida, ele vai gostar de você, entendeu? Ele não vai te amar, porque o amor é um estado do espírito e não da alma. Ele não vai te amar, mas ele vai gostar de você, né? Tem aquela frase que diz que nós somos a geladeira do cachorro, né? Enquanto a gente dá comida, ele vai querer ficar com a gente. E o estado racional, que só o homem possui essa condição racional. O espírito é justamente isso que você falou. Eu estava prestando atenção no que você estava falando, eu estava procurando aqui. Mas o espírito é justamente isso que você falou. É a ligação do homem com Deus. É como se fosse a semente de Deus no homem, né? Vamos tentar explicar rapidinho. O homem existe, Deus é, né? Deus é o ser. Nós somos entes. Mas nós temos o ser. Esse ter o ser é no espírito, né? Essa manifestação do ser é através da alma, que também é chamada de psique, e através da matéria, né, que ela concretiza visivelmente, porque a psique também não é visível, né? Ela é algo no consciente, mas a matéria, ela concretiza materialmente justamente isso, né? O corpo, ele materializa, vamos dizer assim, essa semente que é o espírito, essa semente de Deus que é o espírito, beleza? É mais ou menos isso aí. Se eu achar sistematicamente como está escrito, eu boto lá no grupo, mas isso que você falou está exatamente correto, é exatamente dessa forma. Alma, todos nós temos, cachorro, homem, todos nós temos. Corpo também, é físico, né? É palpável, corpo é palpável, mas espírito, somente o homem. Por isso, somente o homem pode ser salvo, o animal não é salvo. Infelizmente, os bichinhos morrem e viram pó. Agora, nós humanos morremos e somos elevados à dignidade da salvação. Beleza? Ou da condenação, a eternidade. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, que é um conceito meio complexo sobre eternidade, tempo, atemporal, essas coisas assim. Tá ok? Mais alguma coisa? Não? Tá ok? Não. Vamos então encerrar e agradecer pelo nosso encontro, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Rogai por nós. Estejamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, obrigado pela participação aí, tá bom? Uma boa noite para vocês. Igualmente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Valeu. Amém. Fiquem com Deus.